Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Vamos juntos louvar e adorar o Senhor. Você que acabou de entrar na transmissão, seja bem-vindo. Entregue o seu louvor para o Senhor. Tem uma razão por você estar aqui assistindo a este culto. Tem uma razão e o Senhor vai falar com você por meio dos louvores, por meio da palavra. Hoje eu quero falar com vocês sobre falta de esperança. Sabe aquela falta de esperança que às vezes nós sentimos? Sabe, tem tribulação que é tão tremenda, tão tamanha, que a gente perde a esperança. A gente acha que está tudo perdido. Eu vou parar, sabe? Vem aquela vontade de parar. E a gente acha que tudo acabou. A gente não quer se mover, quer parar. Muitas vezes a gente deseja até a morte. Em Jeremias 29:11, Deus fala com seu povo por meio do profeta Jeremias. O povo de Israel já estava no cativeiro por muitos anos. Eles já haviam perdido a esperança. Então o Senhor diz para eles: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor fez promessas para aquele povo naquela época e Ele está fazendo a mesma promessa para você. Ele tem planos para você. Ele quer que você acredite que Ele tem planos, que Ele tem um propósito da sua vida e o melhor ainda está por vir. Você crê que o Senhor pode restaurar a sua vida? Você crê que o Senhor pode mudar o seu cativeiro? Você crê nisso? Deus hoje Ele quer te dar esperança. Ele quer transformar toda aquela tristeza sua em alegria. Eu vou repetir, existe uma razão para você estar assistindo a este culto. Coloque a sua esperança toda nele. Coloca toda nele. Não coloca a sua esperança em coisas materiais. Coloca a sua esperança no Senhor. Porque Ele não vai te decepcionar e Ele vai restaurar a sua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória seja dada a Deus. Deus te trouxe aqui por uma razão. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar teu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre
amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele te quer sorrindo. Glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais uma série do Falando de Deus. Antes de começar, eu quero dar 2 avisos. O primeiro deles é que o canal do Ministério Folha em Branco já está no ar. Em breve haverá outras novidades, mas se você tiver oportunidade, entra lá, dá um clique, né, participe desse ministério, que para nós será uma grande alegria. E o segundo aviso que após a palavra nós estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Então você já separe os elementos, separe o seu suco de uva, o seu pedacinho de pão, para nós ao final dessa palavra estarmos ministrando a Santa Ceia do Pai como ordenança deixado a nós. Amém? Eu e minha esposa gostamos muito de tudo que esteja relacionado à história e acontecimentos que marcaram época ou que deixaram no mundo algo importante. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Egito, mas nós sabemos que o Egito, se não for o maior, é um dos mais importantes berços da história das civilizações e dos homens. Centenas de museus no mundo, eu já tive oportunidade de ver em alguns museus fora do Egito, existem histórias, existem pedaços do Egito nesses museus. Tão grande, né, tanta fartura de descobertas que tem naquele país. E até hoje os arqueólogos, nas suas escavações, acabam encontrando novas evidências, novas ruínas, mais história. Entre as descobertas mais marcantes, né, que a humanidade teve através dessas escavações, nós temos algumas que eu quero citar. A primeira dela era o fóssil mais antigo. Esse fóssil é de um ser humano, de uma mulher com mais de 3 milhões de anos, e ele foi batizado como Lucy, com o nome de Lucy. Por que eles deram o nome de Lucy? Veja que interessante. Dizem que durante as escavações eles tinham toca-fita, e o toca-fita tocava direto aquela música do grupo The Beatles, Lucy in the Sky. E aí acabaram dando o nome para aquela descoberta, aquela ossada, né, de Lucy. Bem interessante. E as múmias mais antigas, ela não vieram do Egito. A mais antiga, com mais de 7 mil anos de existência, ela pertencia a um povo chamado Chinchorro, que foi descoberto no litoral onde hoje é o Chile e o Peru. E a múmia mais famosa, sim, essa sim foi descoberta no Egito, é do faraó Tutancâmon. Esse é muito conhecido, né? Também conhecido como faraó menino. Ele tinha 19 anos de idade, ele nasceu em 1346 a.C. e era filho do faraó Akhenaton. Alguns estudiosos dizem, né, que o faraó Tutancâmon morreu vítima de uma complicação associada a uma fratura
na perna direita, provocada durante uma sessão de caça. É impressionante como é que eles sabiam que o cara estava caçando, né, e quando morreu. E apesar de ser jovem e saudável, em maio de 2005, os franceses, americanos e egípcios fizeram uma tomografia de Tutancâmon e conseguiram reconstituir a face do faraó. Olha que impressionante a ciência, né, a tecnologia, e a que ponto chega, né, a ciência, a capacidade do homem. Aí eu fui pesquisar para saber se era possível identificar o DNA de uma múmia, né, tão antiga, e a resposta é sim, né, porque o tecido ósseo que é utilizado pela ciência forense para a obtenção do DNA e é usado hoje para solucionar crimes. É dessa forma que eles identificam muitos dos crimes. E segundo as pesquisas científicas, sabe que toda criatura ela tem da sua descendência pais, avós, bisavós, assim por diante. Então, essa linhagem de ancestrais, né, permite que você identifique o DNA da pessoa. Em 1978, nasceu na Inglaterra o primeiro bebê de proveta. Ficou até famoso, eu me lembro até que eu era pequeno, vi até na televisão falando a respeito disso. Nasceu saudável e o nome de Louis Brown. Bem interessante, né, a capacidade da ciência e do homem. Mas aí eu pergunto, né, será que para a ciência e para o homem tudo é possível? Eu creio que é possível conhecer hábitos, culturas, civilizações que não mais existem, mas que são achados históricos. É possível, sim, saber a idade, a aparência, a cor da pele, a forma do rosto, através do estudo do DNA. É possível, sim, gerar vida através de inseminação artificial. Mas não é possível o homem montar um parque dos dinossauros e trazer à vida a espécimes extintas. Também não é possível o homem trazer vida a restos mortais de alguém ou de uma múmia através de seus ossos. Para o homem, existem alguns limites. E para Deus? Para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo pode ser feito. Deus pode trazer vida onde havia morte. Deus pode trazer vida onde há um vale de ossos secos. Deus tudo pode. Por isso eu te convido a abrir em Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 14. Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse o Senhor: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei os vossos sepulcros,
e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Amém, amém. Glória seja dado a Deus. Eu considero esse texto que nós acabamos de ler como um dos mais importantes e necessários para a vida da igreja cristã. Deus, através de uma visão maravilhosa, ele leva o profeta Ezequiel a um vale, e nesse vale havia muitos ossos secos, sequíssimos, uma espécie de um grande cemitério. Essa palavra é um alerta ao povo de Israel e um alerta para nossas vidas. Ezequiel, só para você entender, foi o primeiro profeta fora de Israel, que falava exclusivamente aos exilados, falava sobre o agir salvífico, que é o que salva, oferece salvação, e o consolador de Deus que atinge aos deportados. Ele era um profeta do povo que falava em favor do oprimido e do injustiçado e do castigo divino em relação à maldade dos homens. O profeta Ezequiel era inspirado pelo Espírito Santo e escreveu um livro detalhado. Lá no capítulo 1 de Ezequiel, ele cita o dia, o mês das suas visões. Por isso que é considerado um dos livros mais detalhados da Bíblia. Muito bem. No versículo 1 que nós acabamos de ler, então diz a palavra do Senhor assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, Deus leva o seu servo a ter uma visão extraordinária. Então, o primeiro versículo deixa claro a intimidade de Ezequiel com Deus, porque ele fala: veio sobre mim a mão do Senhor, que significa, ou que seria o mesmo que dizer que ele estava nas mãos de Deus, assim como nós, estava nas mãos de Deus, debaixo da proteção de Deus. Eu e você estamos debaixo da proteção de Deus, guardados por Deus nas mãos de Deus. E ele estava, e o Espírito do Senhor levou Ezequiel a visitar aquele vale de ossos secos. Então ele fala na parte B, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E por que, por que não? E por que Deus permitiu que ele fosse levado a um vale de ossos secos? A um lugar terrível, né? Um vale de ossos secos. Por que o próprio Deus conduz o teu servo àquele lugar? Qual era o objetivo? Por que Deus queria dar aquela visão ao teu servo? A resposta está a seguir. Então diz assim, versículo 2: E me fez passar em volta deles, eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Veja que interessante. Quando nós queremos mostrar algo a alguém, normalmente nós acompanhamos essa pessoa. E aí nós fazemos questão que ele observe todos os detalhes no caminho, nos mínimos detalhes, para que essa pessoa consiga chegar a uma conclusão ou tenha uma opinião formada do que está vendo, porque há um objetivo nisso. Com Deus era a mesma coisa. Deus estava levando o seu servo a passear naquele vale, indo e voltando, né, para ver aqueles ossos, para ele entender o que Deus queria mostrar para ele do que iria acontecer naquele lugar. Então, o Deus estava fazendo com Ezequiel era exatamente levando ele de um lado para o outro, né, para que ele tivesse entendimento do que Deus queria lhe mostrar. Então, assim Deus faz conosco, quando através de visões sutis ou até grandes sinais, né, ele nos mostra a sua vontade. Aquele lugar era um grande vale, repleto de ossos secos, sem vida, sem alegria, sem sonhos, um grande cemitério a céu aberto. Mas algo grande Deus queria mostrar a Ezequiel. E algo grande Deus quer nos mostrar esta noite. Aí Deus pergunta para Ezequiel, e me disse, filho do homem, para aí. É interessante a forma como Deus se dirige ao seu servo.
filho do homem, por que Deus fala dessa forma com o seu servo? Era uma forma que Deus usava para deixar claro qual era a posição do seu servo naquele cenário, né? Vamos dizer assim, o homem mortal, servo e dependente de Deus. Então o homem aqui, Deus aqui. Ele não podia estar acima de Deus. Era uma forma de Deus mostrar quem estava em qual posição. Aí ele continua lá, né? Então Deus precisava questionar. Aí eu pergunto, né? Na parte B do versículo: porventura viverão esses ossos? Quando Deus pergunta para o filho do homem. Aí Deus faz o questionamento: porventura viverão esses ossos? Muito bem. Será que Deus precisava questionar o seu servo sobre essa pergunta? Será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia, mas Deus queria provar a fidelidade, a fé e a humildade do seu servo. Uma forma de ensinar que para Deus nada é impossível, de que Deus nos formou do pó da terra e poderia muito bem trazer vida àqueles ossos secos. Em um gesto de humildade e referência, Ezequiel responde a Deus: Senhor Deus, tu sabes. Senhor Deus, tu sabes. Veja que interessante, né? Ele está dizendo para Deus: Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Tudo o Senhor pode, nada é impossível para ti. Tu sabes todas as coisas. Vamos continuar. No versículo seguinte, 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vejam que interessante, que o versículo 4 parece algo sem sentido, uma loucura aos olhos humanos, impossível de acontecer, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Como é que osso vai ouvir alguma coisa? Se o cara fosse um cara normal, um ímpio, ele poderia fazer essa pergunta. Somente quem crê poderia entender o que estava acontecendo. Um homem comum acharia tudo isso uma loucura. Como assim profetizar para um osso seco? Como algo sem vida poderia ouvir? Para crer é necessário viver os milagres sobrenaturais de Deus, ter ousadia, fé, ter coragem de profetizar sobre aquele vale de ossos secos. É interessante como Deus age como um professor. Não sei se você se lembra, mesmo no meu tempo, na escola, o professor mandava os alunos lerem, né, um texto, né, ou então um poema, uma carta, né, e repetir algumas frases como uma forma de praticar a leitura, o conhecimento. Deus estava fazendo a mesma coisa com o seu servo. Ele estava mandando que ele repetisse as palavras de Deus, as suas palavras. E Deus faz a mesma coisa hoje. Quando ele coloca a palavra em nossa boca, ele nos faz repeti-las. Veja como Deus é fantástico no seu ensinamento. E então Ezequiel repete palavra por palavra do que Deus havia lhe falado. Deus quer nos usar, colocar palavras em nossa boca, então não duvides. Faça o que Deus lhe mandar e viva o milagre sobrenatural de Deus. Ezequiel poderia ter duvidado, mas ele ouviu e obedeceu ao Senhor. Então obedeça a Deus. Deixa eu dar um breve testemunho da minha vida, que eu acho que vai até ajudar a ilustrar essa parte da passagem que nós lemos. Eu não era pastor, não lembro, acho que era diácono quando aconteceu isso, se eu não estou enganado, e eu estava aprendendo muito com Deus ainda. Eu estava indo para uma reunião, um cliente, e a reunião estava cedo, e eu parei numa loja de material de construção, não vou dizer o nome, né, mas eu parei numa loja de material de construção, para dar uma volta lá, e, enfim, né, passar o tempo, por sinal eu gosto dessas lojas. Entrei lá nessa loja e comecei a ver algumas coisas. Aí comprei alguma coisa que me interessou, e quando eu fui passar pelo caixa, eu olhei para o rapaz do caixa, e Deus falou claramente no meu coração: diga para ele que a oração dele chegou ao meu altar e que eu amo ele muito. Na hora eu falei: Deus, não vou falar isso não. O cara vai achar que eu sou louco, né? Aqui na fila do caixa, aqui, o menino aí vai falar: esse cara está meio pirado da cabeça, não vou não. E a voz repetiu novamente: diga para ele que eu ouvi a sua oração e que eu amo ele muito.
E eu travei a língua, eu falei, não, não vou falar não, não vou falar não. Muito bem. Eu saí da loja, entrei no meu carro e aquilo começou a bater no meu coração e batia no meu coração, e me deixava angustiado, me deixava angustiado. Passou 30 dias aproximadamente e eu estava passando novamente naquele lugar, eu vi a loja e na hora Deus falou, entra. Eu falei, tá bom, Deus, eu vou entrar. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, o Senhor me coloca frente a frente com essa pessoa, somente eu e ele, mais ninguém. E eu vou entregar o que o Senhor manda entregar. Eu entrei na loja, andei lá, comprei uma besteira, passei pelo caixa, não vi o rapaz, falei, era da minha cabeça, né? Quando eu vou sair pela porta da loja, quando eu passo da porta, piso para fora, um passo, já no estacionamento, eu dou de cara com o rapaz, eu e ele, frente a frente. Eu olhei para os lados, não havia ninguém. Era somente eu e ele. Aí eu peguei, preciso te entregar algo da parte de Deus. Eu entreguei para ele e ele recebeu. A partir desse momento, nunca mais eu deixei de entregar aquilo que Deus mandava que fosse entregue. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, um grande barulho, e os ossos se achegaram, ou se juntaram, se encaixaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, e não havia neles espírito. E não havia neles espírito. Então, observa a seguir que a vontade e a orientação de Deus, ela pode ser dividida em dois ensinamentos. O primeiro dele é quando o servo profetiza aos ossos. Então ele profetiza, ele ouve um grande estrondo, um grande barulho, um grande ruído, osso batendo com osso, se encaixando como um tabuleiro, cada peça em seu devido lugar. Cada osso na sua posição correta. A perfeição de Deus. Aí depois os tendões, os nervos, a carne, a pele, os órgãos, tudo. Só que não havia neles espírito, não havia neles vida. Haviam corpos formados, perfeitos, mas sem vida. Aí vem a segunda parte, quando o profeta recebe a ordem de Deus, agora se profetiza o Espírito Santo, aquele que vai trazer vida a esses corpos. Versículo seguinte, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande e extremo exército. Que maravilha, hein? A segunda profecia era o que faltava para aqueles corpos formados, prontos, perfeitos, mas sem vida, recebesse o Espírito que lhe desse vida. Somente o Espírito de Deus daria vida àqueles corpos. Somente Deus poderia dar vida àqueles corpos. Assim fez o servo de Deus, conforme lhe ordenara, e Deus soprou o Espírito de vida. Quando Deus formou Adão do pó da terra, não havia nele espírito, formado à imagem e semelhança, mas para ter vida, Deus soprou o Espírito sobre ele. Está lá em Gênesis 2,7, diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus vai soprar o Espírito sobre nossas vidas. Era um grande, um enorme exército que Deus deu vida. Deus deu vida. Deus precisa tratar o seu povo, levando ele a um terrível cativeiro. Devido ao seu pecado, Deus precisou tratar de uma maneira muito severa ao povo de Israel. E a situação da restauração parecia impossível e irremediável. Então Deus levanta o seu profeta para que ele tivesse uma visão, uma cena, uma clareza de que Deus ia operar um grande milagre. Ainda que o povo de Deus esteja como num vale de ossos secos, Deus é poderoso para recuperá-lo, para levantá-lo, para restaurá-lo, para trazer vida e vida em abundância. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel.
E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Deus tinha uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança com você. O povo escolhido, nós somos escolhidos, e ele não havia esquecido daquele povo. Assim como em nossas vidas. Para aqueles ossos, o tempo havia passado. Para aqueles ossos não havia mais esperança, não havia mais sonhos, não havia mais projetos. Foram exterminados, jogados ao pó, em meio a um vale. Mas para Deus havia uma promessa, havia uma aliança. Onde havia morte, Deus trouxe vida, trouxe esperança, trouxe alegria, trouxe novos sonhos, novos projetos, futuros, porque Deus era o arquiteto e Deus é o nosso arquiteto. Deus trouxe vida a um povo esquecido e exterminado. E você acha que Deus se esquecerá de nós? Você acha que Deus se esquecerá de você? Jamais. Versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir dos vossos sepulcros, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Deus repete duas vezes, ó povo meu. Deus fala agora, ó povo meu. A cena do vale de ossos secos muitas vezes é retratado em nossas vidas, na igreja que nós somos. Quando estamos em processo de abandono da verdade, de frieza espiritual, de sequidão, de morte espiritual, quando a igreja dentro de nós deixa de existir, recuamos em acreditar no evangelho, dos ensinamentos do Senhor, perdemos o rumo, somos como ossos secos, sem vida, sem vida, sem vida. Jesus, Cristo no Sermão da Montanha, ele alerta para esse fato das pessoas que abandonam o evangelho, que se esquecem do primeiro amor. E ele fala isso no dia do juízo, lá em Mateus 7, 22, 23, ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. A visão de Ezequiel era de que o povo de Deus estava passando de via maldade, de via o pecado, mas havia esperança. Havia esperança. Deus restauraria a sua aliança. Deus traria vida. Deus transformaria, renovaria a aliança com o seu povo. Deus quer renovar a sua aliança para com nossas vidas. Deus quer renovar a aliança para com a sua vida. Avalie-se, examine-se e veja como está a sua vida espiritual, em sua casa, em sua empresa, em sua igreja. Nós precisamos de uma ação de Deus sobre nossas vidas, sobre a igreja que está dentro de nós, para que esse vale de ossos secos que nos assombre ganhe vida. Sabe por quê? Porque sem Deus, um vale de ossos secos continuará secando cada dia mais. Sem Deus, a morte continuará presente e é um fato consumado. Sem Deus, o morto não sente, o morto não ouve, o morto não reage, o morto não pode ressuscitar a si mesmo. Mas com Deus vai haver reavivamento. Com Deus haverá um despertar espiritual. Com Deus seremos restaurados e as feridas serão curadas. Por isso, né, quando Deus pergunta, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ou outras palavras, diz, porventura viverão esses ossos? O profeta poderia muito bem ter respondido, Deus, é impossível. Deus, esse é um caso perdido. Deus, esse é uma causa sem solução. Deus, isso é uma causa irremediável, um problema irremediável, insolúvel. Mas o profeta, numa atitude de fé, responde, Senhor, tu sabes.
Tu sabes que necessitamos de sua cura. Tu sabes que necessitamos da sua restauração. Tu sabes que necessitamos da transformação. Tu sabes que nós necessitamos do avivamento. Tu sabes, Senhor, em momentos que parecemos como vale seco, sem fervor, sem alegria, sem entusiasmo, sem vibração, apáticos a tudo que acontece ao nosso redor. Tu sabes, porque nada fica oculto ao Deus Altíssimo. Nada fica oculto a Deus. E Deus nos mostra o caminho para a vida. Ele nos dá instrumentos. Ele nos dá ensinamentos. Ele manda que nós profetizemos a palavra de Deus. Profetizar a palavra de Deus é proclamar a palavra de Deus. Profetizar a palavra de Deus é anunciar o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. Profetizar a palavra de Deus é anunciar as boas novas. Deus não tem compromisso com a palavra de homens, do pregador, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Então, profetiza. Profetiza. O segundo ensinamento que Deus nos dá é quando ele profetizar o Espírito, porque é com o Espírito Santo que vamos ser revestidos, fortalecidos. Quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, nos faz levantar como um exército, o exército de Deus. Não podemos caminhar nem um só passo sem a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não temos vida. Somos uma igreja vazia, viramos um museu. A soma da ação da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo, foi que trouxe vida àquele vale de ossos secos. E vai trazer vida às nossas vidas. Levantou um grande exército, cheio de vida, de vigor, cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua família. Profetiza. Eu quero te encorajar e te convidar a fazer isso. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza a bênção do Senhor. Profetiza o ensinamento de Deus. Profetiza a cura do Senhor. Se você tem se perguntado, será que esse cenário pode ser mudado? Ou será que essa situação de aparente morte pode mudar? Será que ainda há esperança para a minha vida, para a vida dos meus? Será que ainda há oportunidade? Eu quero te responder e profetizar sobre a tua vida, com a autoridade da palavra que Deus nos trouxe hoje. Há esperança, sim. Sempre haverá esperança para os escolhidos de Deus. O Espírito de Deus é o que traz vida. O Espírito de Deus é que traz esperança. O Espírito de Deus é que nos tira do cativeiro. O Espírito de Deus é que abre porta. O Espírito de Deus é que quebra correntes. O Espírito de Deus que traz vida a um vale de ossos secos. Pela sua graça, seu agir em nossas vidas, eu te convido, irmão, profetiza na tua casa. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre a vida dos seus, porque Deus vai fazer milagre segundo a sua palavra em Cristo Jesus. Amém e amém. Receba em nome de Jesus. Amém, Senhor. Palavra fantástica essa do Vale dos Ossos Secos. Quanto ensinamento e que riqueza de palavra para nossas vidas. Eu creio que Deus é um professor dedicado, um professor detalhista a nos ensinar a sua vontade sobre as nossas vidas. A riqueza de informações, a forma que ele usa, a forma que ele faz para nos mostrar a sua vontade é algo assim fantástico, impressionante. O versículo primeiro que nós acabamos de ler diz que a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor está sobre a sua vida, está sobre nossas vidas. Porque Deus é um Pai dedicado. Nunca se esqueça disso. Para o homem, pode ser que a situação seja impossível e irremediável. Não tem solução, não tem saída, não tem como resolver. Mas essas palavras não existem para Deus. Porque para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Deus formou o homem do pó da terra. Formar o homem dos ossos, para Deus é algo muito simples de ser feito. Então creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, porque Deus vai fazer milagre na sua vida. Eu quero orar por você que participou desse culto, que mandou para nós através do chat
uma mensagem, um pedido de oração, né, para que essa palavra fique enraizada no seu coração. Eu convido a minha esposa, a pastora Angie, a estar comigo aqui e nós juntos orarmos a Deus, pedirmos a Deus pela sua vida, pela vida dos seus em Cristo Jesus. Se você puder, onde você estiver, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração para orarmos. Amado e querido Deus, te agradecemos por essa palavra rica e maravilhosa que trouxeste para nossas vidas essa tarde, esse início de noite, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque quando nós achamos que algo é impossível, é irremediável e não tem solução, o Senhor vem e age sobre nós, Pai, e transforma o impossível no possível, porque tudo tu podes, Senhor. O Senhor nunca se esquece da sua aliança, da sua promessa sobre nossas vidas. Nós, homens, esquecemos, Pai, mas o Senhor nos faz lembrar. O Senhor nos faz lembrar do primeiro amor. O Senhor faz nos lembrar dos milagres, da onde o Senhor nos tirou, dos milagres que tu fizeste em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai querido, por ser um Pai tão zeloso e carinhoso sobre nós, Pai. Peço, Pai querido, que teu Espírito visite agora, Pai, a cada um que está nos assistindo e participando deste culto, Pai. A cada família, Pai, representada, Pai querido. A cada pedido de oração, Pai. A cada clamor do teu povo ao teu nome, Senhor. Não deixa, Pai amado, ninguém perecer, Pai. Cuida, Pai, dos nossos irmãos, cuida dessas pessoas, Pai. Cuida dos problemas, das feridas, Senhor amado. Traz o milagre ao vale que cada um pode ser que esteja passando, Senhor. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.